nossa aula de hoje é sobre inequação do segundo grau. Então, se é do segundo grau, nossa incógnita tem que estar elevada ao expoente 2, elevada ao quadrado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Inequação, a gente já viu na aula de inequação do primeiro grau, que são situações que a gente tem desigualdades. Sinal de menor, sinal de maior, menor ou igual, maior ou até mesmo diferente, certo? Então, vamos para um exemplo aí para a gente ver como que resolve. Primeiro exemplo, eu quero resolver essa inequação do segundo grau. Olha só, não é simplesmente passar o 9 para cá e isolar. Não é essa a ideia, tá? A ideia é você considerar a função x ao quadrado menos 9. Então, eu vou considerar essa função e vou fazer o esboço do gráfico dela, de forma que eu vou achar somente as raízes. Então, para achar as raízes, eu igualo a minha função a zero. Com isso, eu vou resolver uma equação do segundo grau. Agora sim, eu posso usar Bhaskara ou simplesmente passar o 9 para o outro lado aqui e passar a raiz quadrada. Não esqueçam, mais ou menos raiz quadrada de 9. Com isso, a gente vai achar as duas raízes, que seria 3 e menos 3. Ok? Agora eu vou fazer um esboço do gráfico. Olha só um esboço. Vou marcar as raízes, sempre sobre o eixo x, né? Essa parábola aqui, ó, ela tem concavidade para cima, porque o coeficiente do x quadrado é positivo. Então, é só um esboço, tá aqui a minha parábola. E agora eu vou fazer o estudo do sinal. A gente já viu isso na aula de função do segundo grau. Olha lá, entre o menos 3 e o 3, qualquer valor que eu pegue aqui, observe que o gráfico está para baixo do eixo x, ele vai ter resultado negativo. Quer dizer que se você pegar um valor entre menos 3 e 3, substituir no lugar do x, o resultado da função vai ser negativo. Para a direita do 3 está subindo, vai ser positivo, está acima do eixo x. E para a esquerda do menos 3 também é positivo. Agora você tem que voltar lá no seu problema e ver o que ele queria. Ele queria x quadrado menos 9 maior que zero. Maior que zero é positivo. Então, ele quer para a direita do 3 e para a esquerda do menos 3. Lembra, se a gente pôr numa reta numérica, a gente tem aqui as raízes. Entre o menos 3 e o 3, o sinal é negativo. Para a frente do 3 é positivo e para a esquerda do menos 3 também. Nesse caso, ele quer que seja maior que zero. Ele quer que o resultado disso daqui seja maior que zero. Então, ele quer a parte positiva. Então, a solução do nosso sistema vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior que 3. Ou ainda na forma de intervalo, de menos infinito até menos 3 aberto, união 3 aberto para mais infinito. Observem que não tem o sinal de igualdade, porque aqui não tem o sinal de igual. Ele só quer valores que o resultado seja maior que zero e não igual a zero. Vamos para um segundo exemplo? Segundo exemplo, menos x quadrado mais 4x menos 3 maior que zero. O que a gente faz, então? Considera a função menos x quadrado mais 4x menos 3 e vamos fazer um esboço desse gráfico, achar as raízes. Então, vou igualar a zero. Você pode fazer por Bhaskara, aqui o delta, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Vai dar 16, menos vezes menos é mais, vezes menos, menos 12, 4. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de 4, que é o valor do delta, dividido por 2a. Menos 4 mais ou menos 2 dividido por menos 2.
Quem são as raízes? Quais são os valores que anulam essa função? Quais são eles? Menos 4 mais 2, menos 2. Dividido por menos 2, 1. Menos 4 menos 2, menos 6. Dividido por menos 2, 3. Esboço do gráfico. Vamos lá. O esboço do gráfico. Eixo Y, eixo X. Minha parábola agora tem concavidade para baixo, porque o x² é negativo. Ela passa no 1 e no 3. É só um esboço, tá? Olha só. Entre o 1 e o 3, o gráfico está acima do eixo X, então o resultado é positivo. Para a esquerda do 1 está para baixo, negativo. Para a frente do 3, também negativo. Colocando numa reta numérica, teria assim: no 1 é 0, no 3 é 0. Entre 1 e 3 o sinal é positivo, para frente do 3 negativo, para trás do 1 negativo. Ok? Agora você volta lá na sua função, na sua inequação e verifica o que ele quer. Ele quer que seja maior que 0. Vamos colocar um igual aqui, para mudar um pouquinho do primeiro exemplo, ó, maior ou igual a 0, certo? Então, pode ser positivo ou pode ser 0. Aonde que é positivo? Entre 1 e 3. Então, a solução ficaria: x pertence aos reais, tal que o meu x é menor que 3 e maior que 1. O fato de eu ter colocado que pode ser igual a 0, aqui pode ser igual a 1 e pode ser igual a 3. Ou ainda, um intervalo fechado, 1 e 3. Então, para resolver uma inequação do segundo grau, vocês vão montar a função, igualar a 0 e vão resolver uma equação do segundo grau. Vocês vão achar as raízes. Achando as raízes, você faz um esboço e faz um estudo do sinal dessa função quadrática. Aonde é positivo é onde o gráfico está acima do eixo X, negativo abaixo do eixo X. Vai voltar a olhar na inequação, se ela quer maior que 0 ou menor que 0, então sempre tem que ter 0 aqui, passa tudo para a esquerda. Vai analisar se é maior ou menor que 0 e ver qual parte do gráfico que satisfaz o que o exercício está pedindo. Só isso. Bem fácil.